Olá a todos, como é que vocês estão? Aqui é Helder de Araújo, aqui no seu canal Luz no Fim do Túnel. Bom, hoje é 12 de dezembro de 2024, hoje é quinta-feira em São Paulo, capital do estado, parcialmente nublado, 23 graus. Bom, a pedidos de alguns seguidores nossos, eu vou fazer vídeos um pouco mais curtos, né? Procurando me ater talvez a um assunto de cada vez, para eles não ficarem excessivamente longos, né? Onde só realmente quem é, vamos dizer, do ramo, que é realmente seguidor profissional do nosso canal, vai assistir o vídeo até o fim. Muitas vezes a pessoa assiste duas, três vezes um vídeo de 30, 40 minutos, é porque há muito interesse, né? Bom, então vai ficar essa promessa aí de tentar fazer vídeos mais curtos, se atendo a um assunto apenas. Também nessa perspectiva, acredito que vá fazer vídeos, mais vídeos, né? Talvez um ou dois por dia, vídeos de 10, 15, 20 minutos, né? Veja, então, estava vendo agora um vídeo do Breno Altman sobre o conflito lá na Síria, um vídeo bom, interessante, muito importante, com uma descrição muito sucinta, muito clara, muito sintética dos acontecimentos. Um outro vídeo do professor Alfredo Jalif, de 11 anos atrás, já analisa o conflito, dizendo tudo o que ia acontecer, inclusive tecendo aí previsões, considerações quase que proféticas, né? Bom, o professor Jalif, talvez entre os 5 melhores analistas de geopolítica, sem dúvida alguma, do mundo, né? O nosso querido Pepe Escobar também tem que estar nessa lista aí de analistas geopolíticos. Eu ainda prefiro ainda o professor Jalif por causa da sua isenção, por causa da sua maneira. Veja, o analista ele não pode ser torcedor, apesar que é muito difícil, né? Porque a gente sempre acaba torcendo pela paz, né? Pela harmonia, pelo entendimento entre os povos, pelo respeito à autodeterminação dos povos, pelo menos que se diminua essa maneira de governar o mundo da parte dos globalistas e dos ultraglobalistas, né? De perpetrar golpes e quinta-colunatos, né, que são os quinta-colunas incrustados aí na opinião, nos formadores de opinião dos vários países, né? E foi assim que aqueles países árabes lá, quase que foram todos eles submetidos a terríveis revoluções, né, ditas coloridas. Falou em primavera árabe, pode ter certeza que vai ser um inverno doloroso para aqueles povos, né? Veja, agora faltam 39 dias, acho que 38 aí, para a penosa administração do Biden, né, e a anglosfera, né, que é o mundo anglo-saxão sionista, que em grande parte ele dominou os Estados Unidos, né, esse mundo sionista. E basta dizer que o seu Federal Reserve é uma criação inglesa, né? Veja, eles vão tentar inviabilizar a tomada de posse do Trump como presidente no dia 20 de janeiro. Então, existe realmente um racha aí no próprio globalismo. É por isso que se fala em globalistas e ultraglobalistas, né? Bom, ontem eu falei sobre a ONG, a Rand Corporation, a ONG preferida do Pentágono, onde está o Estado-Maior dos Estados Unidos. Veja, aí se previu que se deve fazer sabotagens aí de toda forma possível para prejudicar a Federação Russa, né? Agora mesmo estão pipocando aí sabotagens na Romênia, na Geórgia, na Moldávia, até mesmo na França. Parece que a Marine Le Pen lá vai levar o governo da França, hein? E essa transição aí do Macron parece uma coisa meio penosa, hein? Coreia do Sul também parece que perdoaram lá o presidente golpista, né? E nessa mesma semana nós fizemos mais de 6, 7 vídeos aí sobre a Síria, né? Evidentemente que foi uma vingança, vamos dizer, contra a vitória da Rússia na Ucrânia. Vitória essa que ainda não está consolidada, né? Bom, e a administração Biden aparece, inclusive, veja só, que ontem a Ucrânia lançou 6 mísseis, o ATACMS, né? E a Rússia ficou só nas ameaças, né? Porque parece que abateram os 6 ataques, não houve nenhum estrago, né? Foram explodidos aí pela defesa russa em pleno ar, né? Mas aí a Rússia já falou, ó, nós estamos com o Oreshnik aqui pronto para lançar aí, sei lá, vamos ver, né?
A administração Biden, bom, hoje ela pratica o clássico famoso axioma de Brzezinski, né? O homem forte aí da geopolítica americana, né? Ele escreveu um livro, o Brzezinski, né, que expressou no seu livro aí o Grande Tabuleiro de Xadrez Mundial, que é um livro obrigatório para analistas de geopolítica. Veja, um livro escrito há 27 anos, né? E que serviu para desestabilizar a ex-União Soviética, né? Ao contrário do que se diz, veja, dois mitos que eu gostaria de desfazer aqui. A União Soviética, ela ia bem do ponto de vista econômico. Claro, não se pode dizer que era uma maravilha, né? Mas era digamos, uma federação de países razoavelmente sólidos do ponto de vista econômico, pujante do ponto de vista industrial, tecnológico e com uma certa, digamos, com menos problemas sociais até do que o Ocidente, né? Apenas que ela chegou em um momento, né, que ela se viu acuada internamente pela ação de um seu presidente, eu posso analisar desta forma, onde a personalidade de um indivíduo pode melar todo o jogo de um país quando ele é o líder desse país, né? Que foi o Gorbachev, né? Também se fala Gorbachev, né? O Gorba, né? Porque era um indivíduo assim maravilhado, vamos dizer, obcecado ou iludido com o liberalismo do Ocidente. Então ele abriu as portas, vamos dizer, da União Soviética. Imagine, o pessoal entrou assim com uma gana feroz, infernal, né? Para desestabilizar a União Soviética, né? Bom, então há que se ter que se analisar essa questão da derrocada econômica da União Soviética com grano Salles, né? Com uma certa desconfiança. Um outro ponto, a ideia de que desabou o mundo comunista. Veja, comunismo continua sendo e continuará sendo uma utopia, né? Vamos dizer, pode-se até dizer que é uma fantasia. O máximo que você pode ter é uma menor disparidade de classe social, né? Um mínimo aí de coesão social, que foi realmente a proposta lá da União Soviética, do leninismo, do marxismo e tudo mais. Agora, dizer que aquilo era um mundo comunista, isso aí é propaganda, né? O comunismo não existe, não existe, nunca existiu e nunca vai existir. É porque não é da natureza humana. O que você pode ter é uma política e pública, né, políticas sociais, como naturalmente que houve uma enorme influência do mundo soviético no Ocidente, nos partidos ditos de esquerda, nos partidos ditos comunistas. Agora, dizer que que o mundo comunista desabou é propaganda, né? Por quê? Porque o comunismo é uma utopia, ele não é uma realidade. Você não está falando de coisas reais, de coisas concretas. É uma metáfora, é uma metonímia, assim, vamos dizer, para designar de uma maneira pejorativa, depreciativa, aquilo que foi tentado lá na União Soviética e que por vários motivos, né, acabou desabando e deixando os países do leste, enfim, os países sob a égide da influência soviética, né, que faziam parte da União Soviética, sobretudo o chamado leste europeu, né, aqueles países todos que são túrquicos, né, Azerbaijão, Uzbequistão, Turcomenistão, Tajiquistão e vários outros países que eram da União Soviética e que depois foram tomados aí também por aquele liberalismo, né? E principalmente, melhor dizer, pelo neoliberalismo, né? Bom, então a gente, voltando, veja só, o Biden, ele é o cara aí da unipolaridade belicosa, né? É um indivíduo que vive na unipolaridade que se inaugurou na década de 90, né? De 1990, quando os Estados Unidos, vamos dizer, tiraram as manguinhas de fora, né? E passaram a perpetrar atos, principalmente atos de grande brutalidade, principalmente no mundo árabe, no mundo muçulmano, né? Você vê o que aconteceu na Líbia, e você vê o que aconteceu lá enfim, tantos países aí, no Afeganistão, no Iraque, Sudão, né? Lá, aqueles países lá que era a Tchecoslováquia, né? Kosovo, Bósnia, Sérvia, né? Bom, então assim, essa unipolaridade belicosa, ela pode-se dizer, ela chegou ao seu ápice aí com o Biden, né?
Enquanto que o Trump, pelo menos no discurso, ele reconheceu que a ordem hoje vigente no mundo é tripolar, né? É tripolar. Bom, então, assim, estando aí há 39 dias de deixar o poder, né? A administração do Biden, que ela é toda neoconservadora, né? O Pepe Escobar gosta de dizer é neoconservadora straussiana, e que mais que ele fala? É mais ou menos isso, né? Ele diz que é straussiana, né? Porque é do Léo Strauss, né? Pessoal, não deixa de assistir esses vídeos que eu fiz aí sobre o movimento neocon, aí vocês vão encontrar aí, são os vídeos acho que de uns 2 ou 3 meses atrás, né? Então os neocons estão armando armadilhas para o Trump, né? E fomentando as guerras eternas, que eles querem que sejam eternas. Por exemplo, a guerra de Israel no Oriente Médio. E observe, o Israel é fortemente protegido pelos Estados Unidos e também tem uma forte influência sobre os Estados Unidos por causa do sionismo, por causa da cultura bancária judaica, por trás do Fed, por trás das fortes organizações sionistas dentro dos Estados Unidos. Enfim, é um colosso, é uma força política absurda, né? Os neoconservadores, aí, straussianos, que dominam aí o Departamento de Estado, né? Então aí não importa se é via democrata ou via republicanos, né? Todas as últimas administrações promoveram fortemente o Estado de Israel no Oriente Médio. Mesmo se você pegar lá a morte do Saddam Hussein, o sionismo estava por trás. A morte do Gaddafi, o sionismo estava por trás. Agora, a tomada de poder na Síria, os sionistas estão por trás também. O fato de eleger o Irã como um inimigo central dentro do Oriente Médio, claro que os sionistas estão por trás disso daí também, pois que tudo deve se confluir de maneira que Israel tome toda aquela região, os países, submeta os países árabes à sua vontade dominante e que frequentemente é imposta através do belicismo e até mesmo do genocídio, como nós vimos em Gaza, né? Para se unir contra o grande objetivo depois é se tornar uma força avassaladora contra o Irã. Eu só acho que tem um elemento aí no meio do jogo, que eu até fiz uma previsão ontem. Eu falo, olha, no futuro, os turcos e os sionistas vão se enfrentar no octógono, hein? É. Então, assim, o jogo é penoso e complexo, né? Bom, se a gente adotar aí essa tese aí da nova ordem mundial com características tripolares, veja, isso foi falado pelo próprio Donald Trump, aí numa entrevista que ele deu para o Tucker Carlson. A Rand Corporation, aí, a ONG do Pentágono, falou em mundo tripolar, né? E também eu fiz até um vídeo só sobre esse tema. O ex-chefe das Forças Armadas, o Mark Milley, aí, acho que é das Forças Armadas da União Europeia, né? Ele falou: nenhum país vai ser capaz de alterar essa nova ordem tripolar, né? Bom, na minha opinião, essa modestíssima opinião, essa nova ordem tripolar ainda não está claramente definida. Pelo menos enquanto durar essa guerra da Ucrânia, né? E também nós ainda não vimos, nós vamos ver o ano que vem realmente o grande embate, né, do protecionismo americano com a pujança comercial chinesa, né? Bom, nesse momento, o ex-presidente russo Dmitry Medvedev ele está visitando Pequim. Também o ministro da Defesa indiano, né, chamado Rajnath Singh, ele se encontrou com o ministro russo Andrei Belousov em Moscou, também com o presidente Putin, né? Veja, então o tabuleiro de xadrez mundial aí no nível Rússia, Índia e China nos remete à doutrina Primakov. Vale a pena rever o vídeo que eu fiz. Veja, hoje eu vou ficar falando sobre os vídeos que eu fiz, né? É porque assim, meio que eu investigo aquele assunto a fundo, trago para o canal com palavras assim, bem que a gente possa entender, né? Veja, pessoal, vale a pena rever esse vídeo sobre a doutrina Primakov, porque é a doutrina, vamos dizer, que vigora em grande parte na Rússia atual, né? Quando eu dediquei aí um vídeo aí à doutrina Primakov, né? O diretor do Serviço de Inteligência Russo, né, que é do SVR, que veio do KGB, né? O FSB e o SVR, né? O Sergei Naryashkin, ele disse que o Ocidente parece que quer tentar escalar um conflito armado global
tendo como epicentro a Eurásia, especificamente a Ucrânia, né? Mas você viu também Moldávia, Geórgia, a Bielorrússia, e concluiu dizendo que as forças ucranianas estão à beira do colapso, né? A administração neocon, aí, anglo-sionista americana, trabalha com a opção sanção, né? Também fiz um vídeo lá no começo do canal, lá no ano passado, sobre a opção sanção, do tipo, eu caio, mas os outros caem comigo, né? Que até tem uma imagem, né? Não sei se é evocada por Dante, no Inferno de Dante, da Divina Comédia, né? Quando os caranguejos, assim, se você colocar vários caranguejos num balde, eles não conseguem sair do balde. Mesmo porque um vai passando por cima do outro, e quando um consegue chegar lá em cima, o que está embaixo puxa ele para baixo, né? Quer dizer, eu caio, mas os outros caem comigo, né? Opção sanção, né? Tipo, não, vocês não podem ter reféns, né? Lá no 8 de outubro, né? Então ele começa a bater os reféns, né? Do seu próprio povo, né? Bom, enquanto isso, aí o novo presidente Trump e o seu mimado aliado, né, o Elon Musk, recebem o primeiro-ministro da Hungria, né? O Viktor Orbán. Veja, o pior inimigo desses três aí, né, do Trump, da Hungria, né, é o Trump, o Elon Musk e o Orbán, né? O pior inimigo deles é o magnata das finanças, né? O globalista dito aí de esquerda, o Jorge Soros, né? Bom, a primeira declaração do Orbán é de que a ordem mundial liberal acabou. Bom, pode ter acabado, mas ela tem um poder de fazer malefícios absolutamente acachapante, né? Como nós vimos agora na Síria, né? Bom, saiu nas grandes mídias, né? Que ele disse isso daí, o Viktor Orbán, né? Talvez ele esteja se referindo ao globalismo financeirista neoliberal, que realmente está numa situação aí, vamos dizer, está num impasse, né? Nesse momento que se fala muito em desdolarização, mas só se fala, né? Porque esse é um processo muito lento. Bom, o Orbán também disse que o futuro começou, né? Bom, o John Lennon dizia que o sonho acabou, né? E o Orbán dizia que o futuro começou. Bom, 2 dias depois, o Orbán, né, conversou por 1 hora ao telefone com o presidente da Rússia, né, fazendo uma ponte entre o Trump e o Putin. Então vamos ver para onde as águas se movem, né? Por quem os sinos dobram. Então, assim, esse vídeo vai ficar mesmo assim mais curto. Eu espero manter esse formato, focar num assunto, fazer de uma maneira mais espontânea, eu mais dando a minha opinião. Então, eu espero aí que vocês comentem esse vídeo, façam os comentários para eu poder direcionar o canal para o nosso seguidor, porque isso aqui é um canal feito para o seguidor do canal, né? Eu insisto nisso daí. O canal não é monetizado, né? Até porque eu acho que os vídeos eram muito grandes, muito longos, né? E eu atingia 1.500 visualizações. Eu quero voltar a ter as visualizações que eu tinha. Então, fazer um pouco menor e focar mais em um assunto de cada vez, direcionando aí as pesquisas aí dos nossos seguidores, porque são pesquisas que vão atrás dos vídeos que a gente já fez. Eu aponto aí vídeos, eu aponto bibliografia, palavras-chave aí para a gente investigar, enfim. E tem muita gente que também mexe com esse assunto, né, de geografia, história, geopolítica, inclusive em nível aí educacional, né, e pedagógico. Pessoal, muito obrigado pela atenção aí. Vamos ficando por aqui no nosso canal. Façam seus comentários e vamos em frente aí, hein? Ok, pessoal? Muito obrigado a todos. Até a próxima e fiquem com Deus.